E aí, gente, tudo bom? Muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal. Hoje vamos falar sobre esse Marte retrógrado voltando para o signo de Câncer. No Céu dos Dias, a gente comentou sobre a importância desse Marte retrógrado, sobre como ele vai influenciar na nossa reforma íntima, na reforma do nosso ego e também das emoções que muitas vezes ficam acumuladas nos porões da alma, né, pessoal? Esse Marte, ele começou a retrogradar no signo de Leão, e nessa energia ele fez uma oposição poderosíssima com Plutão. Essa oposição está no céu até agora, porque o Marte no seu movimento retrógrado e o Plutão no seu movimento direto tem um andamento bem lento, então é uma oposição que vai ficar marcada no céu por bastante tempo, tá? E essa oposição, gente, ela vem nos ensinar sobre estratégia quando o assunto é emoção. Uma das características mais marcantes que a gente, no geral, tem é na hora que nós somos provocados ou provocadas a respeito de assuntos íntimos, assuntos que mexem com o nosso ego, que mexem com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, a tendência é a gente reagir de uma maneira muitas vezes imatura, infantil, como se nós fôssemos alecrins dourados da criação divina, como se nós não tivéssemos nenhuma responsabilidade com a nossa vida, e como se nós não soubéssemos, né, que a gente tem uma história, né, e trabalho a fazer. Então, muitas vezes, quando surgem cobranças da vida com relação ao quanto a gente só olha para o nosso próprio umbigo, a gente costuma reagir de uma maneira muito brusca e agressiva. Então, o que, que acontece nessas horas? A gente precisa se tocar de quem a gente é e do que a gente está fazendo aqui. E o nosso estar fazendo aqui, quem a gente é, tem a ver com esse Marte em Leão. Porém, quando ele está retrógrado, ele está revendo, né? Então, em qual aspecto você está, por exemplo, apontando a atitude da outra pessoa e não está fazendo melhor por si mesmo, né? O Marte retrógrado em Leão, ele atenta a gente para a necessidade da gente cuidar da nossa própria grama e olhar menos para a grama do vizinho. Por quê? Quem é que está cuidando das gramas universais? Os planetas geracionais. Não somos nós, indivíduos, que temos o poder de gerir todas as gramas do mundo. Então, a gente não deve perder o tempo nas nossas atitudes falando sobre a grama do vizinho. A gente tem que cuidar da nossa. Isso é o Marte retrógrado em Leão. E isso já é muito profundo, né? Isso já pega num viés psíquico, muito no espectro ali da psique profundo de muita gente, né? Muita gente vai ser tão profundo que só de ouvir essa provocação já vai se incomodar bastante, não é verdade? Só que quando esse Marte ele volta para Câncer, aí que ele pega mais ainda, porque ele vai fazer você rever por que determinados gatilhos de reação egóicos estão acionados e pré-programados no seu emocional. Então, o Marte em Câncer, ele pega a raiz do problema do egoísmo ali e ele volta para as origens. Ele faz a gente entender da onde que veio isso. E aí, gente, por que é tão difícil esse Marte retrógrado para quem é espiritualista? Porque quem é espiritualista sabe que a gente tem uma história muito milenar, e as nossas questões emocionais, elas não são só dessa vida. Então, quando a gente pega para puxar da onde que veio, a gente começa a esbarrar numas energias densas e começa a perceber por que determinadas coisas da nossa vida estão como estão hoje, né? E para quem não é espiritualista, a gente pode esperar muita ansiedade, né? Esse Marte retrógrado em Câncer, ele vai fazer com que a gente tenha que olhar para as nossas origens, mesmo que for dessa vida, olhar para a nossa infância, olhar para os nossos traumas de infância e entender por que o nosso ego foi tão ferido e por que hoje, ao invés de tentar curar essas feridas, nós reagimos como ainda crianças, né?
Então, isso é muito sério, isso é muito profundo, isso é muito difícil e desafiador. Então, esse Marte que entra no signo de Câncer, ele entrou agora dia 6, ontem, né? E ele vai ficar até o dia 18 de abril no signo de Câncer, vai parar de ficar retrógrado no dia 23 de fevereiro, certo? Então, a gente vai ter um período de revisão aí até mais ou menos o final de mês, do final do mês de fevereiro, onde vão surgir e brotar na nossa vida pessoas e situações que representam justamente as atitudes mais infantis e mal filtradas que a gente mais incomoda. Por quê? Por que que isso incomoda, né? Aí que entra o jogo do espelho, né? Se incomoda no outro, é porque tem algo que está mal trabalhado internamente. Então, a gente vai passar por situações de provocação, tá? Que vão nos cutucar, que vão nos sacudir, que podem nos testar até o dia 23 de fevereiro nesse modo de revisão. Depois que esse Marte estiver direto no signo de Câncer, aí sim a gente vai estar apto para reorganizar o meio de campo. Né? Primeiro vai limpar esse meio de campo, vai entender por que, que o meio de campo estava tão sujo, e aí depois sim vai dar andamento na partida. Entendeu? É um processo que para o Marte é difícil. Se fosse, por exemplo, lembrando, gente, que o Marte, ele não é um ser, um planeta que tem lá consciência, e ele está falando, meu Deus, eu vou passar por uma fase muito difícil na minha vida. Não. O Marte, ele representa o nosso princípio psicológico da ação, da resposta, do embate, da competição. Então, para esse lado nosso, é muito difícil fazer esse processo. Se fosse, por exemplo, o nosso lado da Vênus, se fosse uma Vênus fazendo esse desenho, essa orbe, essa retrogradação ali entre Leão e Câncer, a gente estaria falando de um movimento muito mais simples psiquicamente para a gente. Porque a Vênus é a grande conciliadora, né, entre as razões e as emoções. Ela, por exemplo, que concilia a arte, né, a expressão lógica de um sentimento, né, a manifestação concreta de um sentimento, na verdade. Então, para Vênus, para o nosso lado sensível, seria muito mais fácil esse período. Só que aqui a gente está revendo exatamente as nossas reações pré-condicionadas, pré-programadas em gatilhos psíquicos da nossa infância, e para quem é espiritualista, de encarnações passadas. E para quem é espiritualista entende que a gente está em transição planetária, é de uma história milenar que atravessa milênios e milênios e milênios e milênios. Então, assim, é muito trabalho para fazer, para muita falação na nossa orelha, né, gente? É muita coisa que a gente precisa entender a respeito de si mesmo e a gente achando que o problema é a grama do vizinho, não é verdade? E a gente querendo adubar a grama do vizinho, e a gente querendo falar do verde da grama do vizinho. Vamos cuidar da nossa grama e entender por que essa grama ela não estava bonita em primeiro lugar. Entendeu? É isso que o Marte retrógrado, Leão, Câncer, vem ensinar para a gente. Depois que o Marte chegar diretão ali no signo de Leão, aí a gente vai falar sobre o que isso vai significar para os nossos caminhos, para o nosso reconhecimento enquanto indivíduo. Mas a gente só vai poder pensar nisso e falar disso depois que a gente vê o resultado. Se a gente vai realmente aprender a se sentir, né? Se sentir antes de agir. Isso é o Marte retrógrado em Câncer. É você saber sentir antes de ir lá e chutar o balde, antes de ir lá e enfiar o pé na jaca, né? E é muito fácil a gente falar do erro do outro, né? Da reatividade do outro, da agressividade do outro, quando a gente não entende os motivos por trás dessas reações. E muitas vezes são motivos bem racionais. São motivos muito bem justificáveis, né? Só que independente se a sua revolta
tem uma justificativa plausível ou não, né? Se você é um rebelde com causa, com muita causa, ou se você é um rebelde realmente sem causa, esse sentimento de revolta, esse ódio, ele faz mal para quem? Né? Esse ódio que você guarda dentro do seu coração, ele está interferindo no colonialismo? Se você não estiver usando isso direcionadamente para ir lutar por pautas da justiça, para votar consciente na hora ali da eleição, não adianta. Se esse ódio ele só está no seu coração para você ficar vibrando o ódio o tempo todo, a única pessoa que está se arrastando mais ainda e se colocando em risco, porque a gente se atrai também por conta da vibração, é você mesma, você mesmo. Entende? Então, gente, a lição aqui é independente dos motivos que a gente tenha ou não para sentir as coisas que a gente tem, para querer reagir da maneira que a gente tem, independente dos motivos por trás. Muitas vezes, essa reatividade, ela só prejudica a você mesmo, a você mesma, e o outro, ele poucas vezes, por não viver a sua vida, não entender como é que é, ele vai olhar para você e falar assim, nossa, que agressivo, nossa, que reativo, e não vai entender. Então, muitas vezes, não adianta, né? Não adianta, porque a gente perde tempo, entendeu? Gente, a gente dá murro em ponta de faca, e aí não é bacana, né? Esse Marte retrógrado em Câncer, ele vem para nos mostrar como nós, desde criança, somos educados e educadas para serem pessoas que a melhor defesa é o ataque. Tá? Esse Marte em Câncer, ele vai mostrar o quanto a gente é hipócrita quando a gente aponta o dedo para como o outro age na vida, né? Sem compreender o que levou esse outro ser assim, né? Ah, justifica, não justifica, muitas coisas a gente vai ver que não justifica, né? Mas existe um motivo. Mesmo que não seja uma justificativa plausível, existe um enredo, existe um contexto, existe uma história. E essa história muitas vezes não é culpa da pessoa, tá? Não é culpa da pessoa, tá? Porque a gente nasce num mundo onde as injustiças já estão andando livremente por aí, muitas vezes com uma arma distintiva na mão. A gente já nasce num mundo onde tem um monte de preconceito, onde tem um monte de miséria e discriminação. Então, é muito complicado você apontar o dedo para a pessoa e falar assim, ah, é um vagabundo, ah, é um criminoso, ah, é um revoltado com a vida, é um rebelde sem causa, ah, porque essa juventude, essa juventude, ela quer um mundo melhor. Essa juventude quer um mundo sem preconceito e discriminação. Né? Então, por que essa juventude, ela está tão rebelde com causa? Né? A gente já parou para pensar nisso ou a gente está apontando o dedo? Ou a gente está julgando, julgando, né? Ah, não, porque com essa juventude vai amadurecer e aí vai perceber que tem que ter mais maturidade na hora do conflito. Isso, aí você vai ver a pessoa como ela é no trânsito. Toma uma fechada, já pensa em pegar a arma e dar tiro. Parabéns, adulto. Não é verdade? Então, assim, hipocrisia, eu quero uma para entender. Não é verdade? Esse é um grande ensinamento que o Marte no signo de Câncer vai puxar o nosso para a gente ver. Para a gente ver. Ah, então a gente está falando das reações condicionadas ali do colega, da colega, e as nossas reações condicionadas. Será que o julgamento, ele também numa reação condicionada? Será que esse julgamento, esse preconceito, ele também não é muito agressivo, muito reativo, né? Sem você conhecer, né, a pessoa? Marte retrógrado em Câncer, ele vem mostrar para a gente que as emoções, elas não são algo que ficam flutuando no mundo da fantasia, que existe o mundo prático,
Você tem que ser o robozinho virginiano, e existe um mundo abstrato onde você pode, de vez em quando, ser peixes. Não, não, não e não. As nossas emoções, elas interferem na nossa vida prática, né? Os nossos sentimentos, eles interferem nas nossas decisões, portanto, eles geram resultados práticos, né? É um sentimento pisciano, abstrato, que faz a pessoa ir lá pegar uma arma e cometer um crime. Então, no fato da coisa, uma pessoa morreu por conta de um sentimento abstrato, entendeu? Então, assim, a vida é prática? Sim, só que essa praticidade da vida, ela é construída pela parte não prática. É isso que a gente não entende. É isso que a gente tem muita dificuldade de entender. Porque a gente é educado desde criança, a gente cresce ouvindo que a gente tem que segurar a emoção, que a razão é superior à emoção, que a gente tem que ser alguém na vida e que seguir um script do socialmente aceito, do verniz social, e tchananã, tchananã. Aí a pessoa vai se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo, se reprimindo, e aí a gente vê esses adultos que, quando tomam uma fechada no trânsito, agem igual criança. Porque tem muita coisa reprimida aí, gente. Tem muita coisa que está sendo mal trabalhada, mal interpretada. A respeito do outro, não. A respeito das suas próprias emoções e de como elas interferem nas atitudes. Marte retrógrado em Câncer. Ele vem para colocar a nossa mão na consciência através da revisão das nossas próprias atitudes e suas consequências, tá? Suas consequências. Quando que a pessoa vai colocar a mão na consciência e entender que o que ela faz não tá legal? Quando ela recebe uma colheita de um limão azedo, e aí ela vê que talvez ela deveria ter plantado mais morango em vez de limão, né? Então, e muitas vezes ainda há quem não se conforme, né? Já tá ali a colheita feliz da pessoa, é só limão, e ela quer continuar plantando limão e quer começar a colher morango do nada, né? Aí não dá, né, gente? Como a gente cultua as nossas emoções? Como a gente rega a nossa plantinha? O Marte é a atitude. E aí, vamos ter a atitude de regar a planta? Tem uma frase de um MC, de um rapper, o Nego Max. Eu gosto muito das músicas dele, inclusive recomendo. Que é uma música que ele fala sobre a poluição do planeta e como o ser humano está destruindo o planeta. E ele fala, para não pôr água, preferem plantas artificiais. Então é isso, para não levantar a bunda, para não ter a atitude de ir lá, a gente prefere de uma planta artificial, a gente prefere cultuar emoções falsas do que ter coragem de expressar a verdade que mora dentro da gente? Marte retrógrado em Câncer. Astrologia é uma coisa visceral, especialmente para quem tem muito escorpião no mapa, né, gente? Pessoal, e esse Marte retrógrado em Câncer aqui, para os relacionamentos, misericórdia. Esse Marte retrógrado em Câncer, nos relacionamentos, ele vai fazer com que a gente reveja as atitudes dentro das nossas relações. Como é que a gente está regando as plantinhas? Como é que a gente está cuidando dessa plantinha que a gente quer preservar? Então, a gente vai rever como a gente está agindo dentro da questão do afeto, do carinho, do cuidado de Câncer, né? Porque muitas vezes a gente quer, gente, o tema mais badalado do tarô, por exemplo, é amor. As pessoas, a grande maioria das vezes, quer perguntar do trabalho e do amor. Então, como é que fica a questão do amor, né?
como é que fica a questão do amor se a gente não tem paciência nem para colocar a aguinha na planta? A gente vai ter maturidade, paciência, coragem para cultivar um sentimento por outra pessoa se a gente não está conseguindo nem cuidar da planta? Importante reconhecer. Então, esse Marte retrógrado em Câncer, ele também vem fazer a gente parar com certas manias de controle, tá? E uma coisa bem interessante desse Marte em Câncer, pessoal, para a questão da família, tá? É que alguns laços, alguns contatos, algumas conexões, elas vão ficar na necessidade, né, de você reorganizar, reconstruir, rever atitudes. Então, nesse período, principalmente até o dia 23 de fevereiro, que é quando o Marte para de retrogradar, a gente pode ver conflitos familiares brotando em casa, no lar e tudo mais, para que essas relações, se elas vão continuar, elas possam se nutrir de uma maneira mais saudável. Porque ainda relacionamento, namorado, namorada, marido, marida, a gente pode escolher, maride, namorade, a gente pode escolher se a gente quer continuar na relação ou não, né? Agora, muitas vezes, família, nem há essa possibilidade, porque você mora junto, porque você depende financeiramente. Aí que a situação fica mais crítica, né? Porque não existe simplesmente a alternativa tchau e benção, né? Você não tem essa opção. Você precisa aturar muitas vezes, não é verdade? Então, quando é da família, esse tato, ele vai ser mais importante e mais, como é que se fala? Um tempero mais alcalino ali para tirar a acidez da relação familiar, vou colocar assim. Então, gente, como é que faz nesse momento aqui, né? Quando você precisa cuidar das relações familiares, sabendo que você não pode chutar o balde, mas também existem certas questões que precisam ser revistas e faladas, né? É muito fácil a gente cobrar o respeito do outro e a gente não querer ouvir o que o outro entende como falta de respeito, né? É muito comum nas famílias, quem é mais velho chegar para quem é mais novo e falar assim, não, você tem que me respeitar. E aí, quando a pessoa mais nova vem com uma demanda falando assim, olha, mas eu acho que você não está me respeitando nesse sentido, normalmente se escuta o quê? Cala a boca que eu sou tua mãe. Cala a boca. Aí depois que os filhos, eles não querem saber mais da família, não quer passar Natal com ninguém, né, não quer saber de nada, aí a culpa é da juventude rebelde, né? Então, assim, quando o assunto é família, o buraco é mais embaixo. E muitas vezes depende de um esforço que não vai ser o seu. Por isso, ser preciso muita sabedoria durante essa fase de Marte retrógrado para saber qual é o limite, né? Então, dentro aqui das relações familiares, qual é o esforço que você está depositando, qual é o esforço que a pessoa está depositando, existe compatibilidade? Não, né? E saber que não é porque a pessoa tem o mesmo sangue que você precisa permanecer amarrado, amarrada para essa pessoa para sempre, né? É importante a gente preservar, a gente gostar, a gente cuidar, só que quando esse tempo que a gente passa com essa pessoa, a pessoa também só fica apontando os nossos defeitos, né? Ou tratando a gente como um pirralho também não dá certo, né, gente? Pessoal,
evidentemente que cada pessoa vai dar a sua interpretação com base naquilo que mais chama a atenção, isso é indiscutível, né, gente? E para quem é mais velho e está aí com conflitos familiares, com filho, com filha, a dica é o seguinte: ouça mais o que eles têm a dizer, ouça o que eles têm a dizer, porque muitas vezes são pessoas que querem um espaço de voz também, né? E aí a pessoa que está ali para cuidar, para dar amor, é a pessoa que espanca, é a pessoa que xinga, é a pessoa que briga, é a pessoa que manda calar a boca, né? Então, se você está passando por situações e conflitos dentro de casa, e você é mãe e você é pai, escute o seu filho. Eu não tenho filho, mas eu sou filho e eu falo isso no meu lugar de fala de filho, tá bom? Então, eu sei que os filhos sofrem muito com isso. Então, por favor, você que é pai e mãe, escute aí as demandas, o que o seu filho sente, e leve a sério o que ele está falando, o que ela está falando. Vai ser muito importante para esse Marte em Câncer, até dia 23 de fevereiro, se a gente quer preservar as nossas relações familiares, né? Se a gente quer manter elas. Se não, acaba gerando afastamento, afastamento, afastamento e afastamento. E como é que é esse Marte em Câncer para o nosso emocional? Bom, essa fase, pessoal, ela vai ser bem indicativa e vai nos mostrar direitinho o quanto a gente precisa de ajuda muitas vezes. Então, as pessoas aí que têm muita ansiedade vão se sentir realmente, talvez assim, perdidas com esse Marte em Câncer. E aí tem que procurar ajuda, tem que conversar com quem você confia, tem que buscar terapia, tem que buscar ajuda espiritual com quem você confia também. Esse Marte em Câncer, ele vai chamar a atenção e a gente vai ver um contingente de pessoas muito grande buscando isso ou mostrando ali sinais de que está precisando de ajuda. Então, é importante a gente ficar atento, atenta com a nossa própria saúde emocional, pessoal. Tende a ser uma fase onde discursos reacionários, retrógrados, conservadores, tendem a ganhar força no cenário político, onde as pessoas que defendem armamento, nacionalismo, tudo isso, tendem a estar mais reativas, mais perigosas e mais terroristas. Então, cuidado com o tipo de embate que você vai travar, cuidado com as coisas, beleza? Porque aí se sobra para você, né, é mais uma estatística, né, gente? Então, que mais que a gente pode falar desse Marte em Câncer aqui, gente, para o cenário político? Tanto o Mercúrio em Sagitário, quanto esse Marte em Câncer, aí para o começo do ano, são coisas que mostram o quanto esse discurso do fundamentalismo religioso, conservador, reacionário, vai estar presente aí no cenário político, tá? Então, esse Marte em Câncer também reforça aquilo que a gente falou no vídeo da previsão de 2025, que a gente gravou lá no dia 1º, né? Ao invés de fazer o céu do dia, a gente fez uma previsão aí de mais de 40 minutos para 2025, e uma das coisas que a gente falou foi uma previsão livre, igual esse vídeo aqui que vocês estão vendo, sem script, e lá a gente falou sobre essa tendência a ter um aumento e uma força, né, um armamento desse setor do fundamentalismo religioso e uma mobilização dessa galera para tentar manter as coisas como sempre foram, né? Pessoal, eu queria lembrar, inclusive, que religiosidade, a sua religião, não te dá direito de perseguir a liberdade individual de ninguém, certo? E isso é uma das coisas tristes que a gente vai ver aumentar no ano de 2025. Pessoas que acham que podem usar Deus para se sentir Deus. Quer dizer, acham que podem usar o nome do Criador para perseguir, para humilhar, para julgar e para apontar o dedo. Ora, ora, se você é tão perfeito, então atire a primeira pedra. Não é verdade? Gente, beijo. Até a próxima. Tchau.